41 até o 47, vamos dar uma lida nele aí. Eu vou fazer uma rápida passada do que eu falei a semana passada, porque isso aqui é um divisor de águas para as nossas vidas, é um divisor de águas para a igreja. Isso aqui é algo que precisa acontecer, é algo que precisa ser mudado, é algo que precisa cair no seu coração sobre o que é comunhão. Que é a verdadeira comunhão e o que nós precisamos fazer para viver a igreja como a igreja de Cristo vive, como a igreja de Atos nos ensinou. Então, olha só, Atos 2, 41 até o 47 está contando o início da igreja primitiva, o início da primeira igreja que a igreja de Jesus veio implantar aqui nessa terra. Atos 2,42 foi logo após eles serem batizados com o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, logo após essa manifestação extraordinária do Espírito Santo de Deus no meio da igreja, gerou a comunhão, e essa comunhão chegou, transpassou o tempo, transpassou os séculos e chegou até nós hoje. Nós estamos aqui por causa desse acontecimento, a morte e a ressurreição de Jesus, o derramamento do Espírito Santo e o levantamento da igreja de Cristo na face da terra. Então olha só, a Bíblia diz aí, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Então a semana passada eu falei sobre o início da igreja, e a igreja aproximadamente tinha, quando começou ali no dia de Pentecostes, tinha aproximadamente 120 irmãos, 120 crentes ali foram batizados com o Espírito Santo de Deus, o poder, a unção veio, o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos de Jesus, e Pedro se levantou, e na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas aceitaram Jesus. E aí eu falo para você, no meio daquelas 3.000 pessoas, tinham vários tipos de pessoas. No meio da igreja, naquela época, existiam vários tipos de pessoas. Na semana passada eu falei aqui alguns tipos de pessoas que existiam naquele tempo e que tem hoje também no meio da igreja. Então hoje nós temos pessoas, nós temos o alegre, nós temos o brincalhão, nós temos o turrão, nós temos o observador, nós temos o crítico, nós temos o pessimista, nós temos o triste, nós temos o falador, nós temos o fofoqueiro, nós temos o brincão, nós temos o quieto, nós temos o faz tudo, nós temos o faz nada, nós temos o sabe tudo, nós temos o sabe nada, nós temos o pidão, nós temos o crente promessa, nós temos aquele que parece que é, mas não é, nós temos o cético, nós temos o melhor de todos, nós temos o aproveitador, nós temos o cansado, nós temos o Judas, nós temos o entusiasta, nós temos o preocupado, cheio de fé, o orgulhoso, o humilde, o estúpido, o arrogante, o educado, o gentil, etc, etc, etc. No meio da igreja, nós temos todos esses tipos de pessoas. Na igreja de Atos também tinham todos esses tipos de pessoas. Então, havia um segredo, havia alguma coisa que acontecia, que com todo esse tipo de gente, a igreja ainda assim vivia em comunhão. Mesmo com todo esse tipo de gente, ainda assim a Bíblia diz que eles tinham algo em comum. A Bíblia diz que eles viviam unidos, de casa em casa. A Bíblia diz que eles oravam juntos. A Bíblia diz que eles estavam sempre no templo. A Bíblia diz que eles aprendiam da palavra. E a Bíblia diz que por isso, a cada dia era acrescentado mais pessoas no meio deles. Eles caíam na graça da comunidade lá daquela época, das pessoas daquela época. E a Bíblia diz que a cada dia era acrescentado pessoas no meio deles. Isso é o efeito da comunhão. O que é comunhão? Comunhão é a realização de algo em comum, desenvolvimento de algo em conjunto. Comunhão é uma comunidade de pessoas que compartilham. Comunhão é a qualidade de que se expressa união e ligação. Comunhão é a harmonia no modo de agir, sentir.
e pensar. Comunhão é identificação, uniformidade, unidade de propósito. Comunhão é viver em concordância. Comunhão é viver em conformidade. Comunhão é viver em harmonia, é viver em acordo. Comunhão é identificação e identidade. Isso é comunhão. Para que você possa viver em comunhão, nós falamos a semana passada sobre 3 leis. Existem leis da comunhão. E para que você possa viver a verdadeira comunhão, nós precisamos andar dentro dessas leis e nós precisamos aceitar viver debaixo dessas leis da comunhão. E eu falei sobre 3 a semana passada. Eu falei sobre a lei da convivência. A lei da convivência é viver em companhia de alguém. É compartilhar o mesmo espaço, tempo com outras pessoas. É a habilidade de lidar com as diferenças e conflitos de forma pacífica e harmoniosa. Então a convivência é você se relacionar com todos esses tipos de pessoas que nós temos dentro da igreja hoje, de uma forma pacífica e de uma forma harmoniosa. Isso é convivência. Não interessa as nossas diferenças, não interessa os nossos gostos, não interessa aquilo que eu penso ou aquilo que você pensa. Nós escolhemos conviver uns com os outros. Nós escolhemos viver com os nossos irmãos, independentemente das nossas diferenças. Isso é viver em comunhão. A outra lei que eu falei a semana passada sobre a comunhão é a lei da harmonia. O que é a harmonia? A harmonia é a condição de paz. É uma condição de paz em que há um acordo, uma falta de conflito. A harmonia é viver em concordância. É um equilíbrio entre pessoas que ocasiona uma sensação agradável e prazerosa. É um lugar onde temos diferenças, mas todos convivemos em paz e em harmonia. É um prazer estar reunido com os irmãos, mesmo com as nossas diferenças, mesmo com os nossos pensamentos, e os nossos pensamentos não são iguais, mas nós vivemos em harmonia uns com os outros. Então, isso é harmonia. Harmonia não é você deixar de falar alguma coisa que você sente para não machucar a pessoa, mas é você falar, resolver os conflitos sem ter problemas com a outra pessoa. É você poder ser transparente, é você ser uma pessoa transparente com o seu irmão, sem machucar, sem magoar, sem ofender. Então isso é uma igreja que vive em harmonia. Os diferentes se respeitam, há um respeito mútuo. As pessoas respeitam umas às outras. E a terceira lei que eu falei a semana passada foi a lei do amor. Amar ao próximo. Amar ao próximo é você ter amizades profundas. Amar ao próximo é você ter um profundo sentimento de compaixão, de bondade e de respeito para com as outras pessoas, independentemente das suas circunstâncias, das suas diferenças, das origens, e independentemente de qualquer coisa, o seu olhar é um olhar de compaixão, é um olhar de bondade, é um olhar de respeito. Amar ao próximo é você agir pelo bem-estar das pessoas, demonstrando empatia, solidariedade e disposição de ajudar o seu irmão. Amar ao próximo é tratar os outros da mesma maneira que você gostaria de ser tratado, sem esperar nada em troca. Amar ao próximo é reconhecer a dignidade e o valor do outro. A Bíblia diz que uma pessoa para Deus ela vale mais do que o mundo inteiro. E para nós? Quanto que vale uma vida para você? Quanto que vale a vida do irmão que está aqui dentro para você? Para Deus ela vale mais do que o mundo inteiro. E para você? Então, amar ao próximo é você reconhecer a dignidade e o valor das pessoas. Amar ao próximo envolve entrega, envolve atenção às necessidades, envolve tolerância. Amar ao próximo também
fazer o bem sem esperar nada em troca. Muitas vezes nós queremos fazer o bem com as pessoas esperando que elas retribuam o bem que nós fizemos para elas. Mas amar ao próximo vai muito além disso. É você fazer sem esperar reconhecimento, sem esperar alguma coisa em troca. Então, a semana passada eu falei sobre isso. Eu falei que Deus, Ele não te dá o direito de você escolher seus pais. Deus, Ele não te dá o direito de você escolher seus irmãos. Deus, Ele não te dá o direito de você escolher seus filhos. E Deus também não te dá o direito de escolher com quem você vai ter comunhão, com quem você vai se relacionar dentro da igreja. A comunhão com todos os irmãos, com todos esses tipos de pessoas que eu falei aqui. Não é você quem escolhe quem vai se relacionar com você. Quem escolhe é Deus. Deus é que coloca as pessoas para viver. Por exemplo, todos os irmãos que estão aqui nessa noite estão aqui porque Deus colocou você aqui. Você crê nisso? Amém. Ou você caiu de paraquedas aqui? Ou você não sabe o que você está fazendo aqui? Você está aqui é porque Deus quis que você estivesse aqui. Por isso nós não devemos ficarmos fazendo diferença com quem nós vamos nos relacionar ou não. Nós não devemos excluir pessoas do nosso relacionamento. Por quê? Porque nós estamos indo contra a vontade de Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos indo contra a vontade de Deus. Pastor, mas tem alguns que eu me relaciono mais. Amém. Tem pessoas que você vai ter um relacionamento, uma amizade mais profunda. Mas relacionamento e comunhão é para todos que Deus colocou no seu caminho. Você não pode fazer escolhas. Assim como você não escolheu seu pai e sua mãe, assim como você também não escolheu os seus irmãos, e assim também você não pode escolher aqueles que Deus tem colocado no seu caminho. Porque senão, a Bíblia, o próprio Jesus, ele está dizendo que nós devemos amar até os nossos inimigos. Aleluia. Imagina as pessoas que Deus tem colocado para caminhar dentro da igreja juntamente conosco. Verdade. Nós temos que amar a todos. Nós temos que colocar o nosso orgulho, colocar as nossas razões, colocar o nosso ego, colocar o nosso eu em segundo plano e amar ao próximo, amar aqueles que Deus colocou para estarmos em comunhão, para estarmos servindo a Ele em comunidade juntos. A Bíblia diz que se você não ama seu irmão, você também não ama Deus. Quem não ama o seu irmão também não ama Deus. Se você não ama o irmão que você está vendo sentado aí na sua frente, do seu lado, atrás de você, como é que você vai amar a Deus se você não vê? Então nós devemos amar os nossos irmãos. E hoje, olha sim, eu vou entrar na palavra de hoje. Hoje eu quero falar sobre mais 3 leis importantíssimos para que nós possamos viver em comunhão. Lembre-se, a comunhão faz com que nós pulamos etapas. Quando uma igreja que vive a verdadeira comunhão, ela pula etapas. Por exemplo, uma igreja que vive em comunhão, ela não precisa evangelizar muito. Por quê? Porque o próprio Deus vai acolhendo, o próprio Deus vai acrescentando pessoas dentro dessa igreja. O próprio Deus se encarregava lá na igreja de Atos de ir acrescentando pessoas. Por quê? Porque aquela igreja se tornou uma igreja madura. Tinha gente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito, mas todas essas pessoas eram bem recebidas, todas essas pessoas elas eram amadas, todas essas pessoas eram incluídas no meio da igreja. E a Bíblia diz que o Senhor ia a cada dia acrescentando. Quando nós fazemos diferença, quando nós não queremos andar em comunhão, nós estamos sem pecado. Nós estamos pecando contra Deus. Quando nós estamos andando sozinhos, nós estamos em alguma coisa errada. E hoje, eu quero fazer uma noite de descarrego aqui. Eita, é forte. Eu vim preparado para fazer um descarrego aqui. Vim preparado para fazer um descarrego. Gostaram, né? Não estou brincando. Se precisar eu faço, tá bom?
Mas olha só, eu quero falar hoje sobre a lei da unidade. Olha para o seu irmão e fala para ele a lei da unidade. Só que ele diz aí, Atos 2, do versículo 44 até o 46. Olha o que a Bíblia diz. Atos 2, 44 ao 46. Pedindo um copo aqui, ninguém tem um copo. Tem um copo para mim, por favor. Pode ser, vazio mesmo. Vazio, pode ser vazio. Tem água, tem um copo. Subiu para minha é verdade. Olha aí. Eu vou minha caneca embora para tomar toque. Amém. Atos capítulo 2, versículo 44 diz assim: e os que criam mantinham-se unidos, diga unidos. Tinham tudo em comum, diga comum. Pode passar. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Pode passar. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Então olha só, aqui, volta lá um pouquinho no versículo 46, isso, 46, todos os dias continuavam a reunir-se no templo, e partiam pão de casa juntos, participavam das refeições com alegria, na 47, é lá a parte da união, a palavra união lá. 45, 44, isso. E os que criam mantinham-se unidos. Então olha só, aqui existe uma diferença. Se você pegar esse texto, em outras versões, sem ser a NVI, ele fala 3 palavras. Ele fala união, ele fala unidade e ele fala unanimidade. Nesse texto nós encontramos essas 3 palavras: união, unidade e unanimidade. Por que tem essas 3 palavras nesse texto? Porque são coisas parecidas, mas são diferentes. União é uma coisa, unidade é outra coisa e unanimidade é outra coisa. Então, a Bíblia está falando aqui que eles estavam unidos. O que significa a palavra união? Há uma diferença entre união e unidade, principalmente no foco e na natureza do conceito. Então, união refere-se à ação de unir e juntar coisas ou pessoas em torno de um objetivo comum. Então, união é quando nós juntamos coisas ou pessoas em prol de um objetivo comum. Seria um ato em que todos os membros se juntarem para alcançar um objetivo em comum, cada um contribuindo com suas habilidades individuais. Então, por exemplo, no nosso culto, em partes, quando nós não temos a comunhão, presta atenção no que eu quero dizer para você. Quando nós não temos a comunhão, nós nos reunimos num culto em união. Por que em união? Nós nos reunimos aqui aos domingos para quê? Para cultuar o Senhor. Então cada um vem aqui com um objetivo. Uns vêm para receber, outros vêm para dar. Uns vêm para servir, outros vêm para receber. Então, nós nos reunimos aqui unidos. Então, por exemplo, nós temos aqui os irmãos do grupo de louvor. Os irmãos vêm aqui para servir. Cada um pega o seu instrumento com sua habilidade e coloca aqui à disposição da igreja. Irmãos, não pode ter 2 cultos aqui na igreja.
Tem que ter um culto só aqui dentro, eu não quero ninguém conversando lá fora, por favor. Os irmãos que estão conversando lá fora, por favor. Não quero os irmãos, não quero tudo paralelo aqui na igreja. Algum líder, por favor. Não quero. Ou estamos todos em unidade aqui, ou não vamos fazer. Algum líder, por favor, converse com os irmãos lá para mim. Não quero tudo paralelo aqui. Não tem como você ouvir a palavra conversando. Então vamos ouvir a palavra. Agora é hora de reverência. Então olha só, nós podemos vir aqui e cada um oferecer aquilo que você tem, aquilo que você pode, uns para servir, outros para receber. Nós estamos aqui num objetivo em comum, de prestarmos um culto ao Senhor. Então dentro desse culto, uns vêm para servir, outros vêm para receber, e nós estamos aqui todos num objetivo em comum. Isso é união. União, para ilustrar para você o que é união, tem um pastor que prega sobre isso, sobre o poder da unidade. Ele dá um exemplo sobre a batata. O que é a união? É um saco de batata. Você pega lá um saco de batata, tem várias batatas dentro do saco. Tem as batatas maiores, tem as batatas menores, tem as mais pesadas, as mais leves, tem as mais gordinhas, as mais fininhas. Então nós temos um saco de batata. Então o saco de batata é a união. As batatas estão ali esperando para um objetivo. Pode ser para um purê, pode ser para fazer batata frita, pode ser para fazer maionese, mas ali há uma união de batatas. Pessoas diferentes. Olha só, o que é a união? Pessoas diferentes, com diferentes habilidades, em busca de realizar algo em comum. Então, às vezes na união, o que acontece às vezes na união? As pessoas estão juntas, mas muitas vezes as diferenças prevalecem. Elas estão juntas, mas as suas diferenças prevalecem. Esse não é o conceito certo de comunhão. Muitas vezes nós estamos aqui na igreja, nós estamos juntos, mas cada um tem sua opinião, cada um tem seu palpite, cada um tem seu pensamento, cada um tem sua maneira de agir, cada um tem sua maneira de pensar. Isso é união. Muitas vezes nós temos as células, nós temos as connecting, mas muitas vezes dentro da connecting nós vivemos uma união. Cada um tem o seu pensamento, cada um tem sua maneira de agir, cada um tem sua maneira de pensar, cada um tem sua maneira de fazer as coisas. Não existe uma unidade. Esse não é o princípio da comunhão, viver em união. Porque o que nós devemos viver e o que a igreja de Atos vivia era o princípio não da união, mas da unidade. E o que é a unidade? A unidade, ela está ligada à ideia de ser indivisível. A unidade tem a ideia de formar um todo coeso e integrado. A unidade é a coesão e a harmonia existente entre os membros, entre esses membros, onde eles trabalham em conjunto, respeitando e valorizando as diferenças de cada um, tornando assim um time integrado e eficiente. Olha só, o que é a unidade, irmãos? A unidade, ela é você pegar o purê, pegar a batata, ferver a batata na água, e você depois pegar aquelas batatas, amassar elas todinhas, até que todas aquelas batatas gordinhas, aquelas batatas mais magrinhas, aquelas maiores, aquelas menores, se tornem uma coisa só. Não tem como mais você separar aquelas batatas. Não tem como mais você identificar quem é quem ali. Por quê? Porque aquelas batatas se tornaram uma coisa só.
ali no purê de batata, tudo é a mesma coisa. As diferenças ficaram de lado. As diferenças desapareceram. Quando as batatas se tornam um purê, há uma ligação tão profunda entre elas que as diferenças desaparecem. Que não tem como mais você saber quem é quem, porque elas se tornaram uma. A igreja de Atos vivia dessa maneira. A igreja de Atos, eles viviam em união. Quando eles chegavam era união, mas quando eles começavam a conviver, quando eles começavam a fazer algumas coisas em comum, por isso que aí está falando, e tinham tudo em comum, unidade. Tinham tudo em comum. E quando a igreja tem tudo em comum, onde as diferenças, onde os pensamentos, o modo de agir, o modo de pensar, ficam de lado e todos trabalham com um objetivo em comum, aí a unidade aparece. Aí a unidade começa a fazer efeito. E quando e na unidade, na união, meu irmão, na união, minha irmã, não há poder de Deus. Na união as coisas são limitadas, mas na unidade há um poder liberado. Na unidade há uma unção que é liberada, há um poder que é liberado. Então olha só, união é o ato de se juntar, enquanto unidade é o resultado que edificava. O que é se edificar? O que é edificar a igreja? Olha aí o que diz aí, 46, 47, de novo. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O que é realizar aqui, irmãos? A igreja, ela estava se edificando, ela estava cumprindo com o mandamento de Jesus, de fazer discípulos de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todos os mandamentos. Isso é edificar a igreja. Irmãos, a comunhão, ela tem o objetivo de realizar um propósito. Nós estamos aqui, nós devemos viver em comunhão para realizar o propósito. Qual que é o propósito, irmãos? Edificação. Qual que é o nosso propósito aqui? Nós estamos aqui edificando uma igreja. Aleluia. Esse é o nosso propósito. Essa deveria ser o desejo, deveria ser a forma de você pensar e agir. Eu estou aqui para realizar um propósito. Qual que é o propósito? Edificar a comunidade Ágape de Santo André, conquistar essa cidade para Jesus, conectar pessoas a Deus, trazer famílias para dentro da igreja. Esse é o nosso propósito. Amar os irmãos, ser uma igreja que vive, ensina e prega o Evangelho, uma igreja que vive no profético, uma igreja que ensina a palavra da verdade, uma igreja que ama. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão. Então todos nós devemos estar aqui e viver para isso, para realizar esse propósito. A comunhão que Jesus nos chamou para vivermos e andarmos nesse tempo é a comunhão para a realização de um propósito. Qual é o propósito de edificar essa igreja? Tem gente que só quer ser edificado, mas ele não quer fazer parte da edificação, não, irmãos. Todos nós aqui formamos um corpo, e um corpo bem ajustado, um corpo bem equilibrado, um corpo unido em unidade. Ele cresce. Quando todos estiverem
dentro de você, que você faz parte da realização desse propósito, que você tem que ajudar a realizar esse propósito, que você foi chamado para isso. Aí nós vamos ver essa igreja crescer e avançar. Todos edificavam, não é o pastor edificava a igreja, não é o líder edificava a Connect, não. Todos edificam. Olha para o seu irmão falar, todos edificam. Todos edificam. Todos juntos vamos dizer, todos edificam. Todos edificam. Realizar é execução de uma ação ou atividade específica. Nós temos algo a fazer, algo a realizar nessa igreja. Nós temos que, qual que é a nossa visão, qual que é o propósito que Deus nos constituiu como igreja? Nós temos uma visão, nós temos um propósito. Nós temos uma visão de conectar pessoas a Deus, o maior número de pessoas a Deus. Você tem que viver para isso. Realizar é tornar-se consciente de algo e fazer parte daquilo. Olha só, a igreja de Atos, eles estavam conscientes do propósito, eles estavam conscientes do chamado, eles estavam conscientes do que eles tinham que fazer, e aí eles viviam para aquilo. Eles viviam para aquilo, eles viviam para ganhar pessoas para Jesus, para pregar o Evangelho, para fazer discípulos. A igreja de Atos, eles viviam para realizar o propósito de Deus. Deixa eu te falar, se você aqui tem um propósito próprio na sua vida, se você tem uma agenda própria, tem alguma coisa errada na sua vida. Porque Jesus te chamou não para realizar os seus sonhos, mas para você viver parte dos sonhos dele para a sua vida. Não é você que vai incluir Deus nos seus sonhos. Deus incluiu você nos sonhos dele. Que você possa realizar, não o seu, mas o dele. Depois que você realiza o dele, ele realiza o seu. Aleluia. Você tem que estar inserido nisso, vivendo isso. Todos os crentes de Atos 2, todos os crentes tinham isso bem claro dentro de si, o propósito de cada um, o objetivo da comunhão, o objetivo deles orarem, o objetivo deles estarem sempre juntos. Todos tinham um propósito e viviam para realizar esse propósito. Qual que era o propósito deles? Fazer a vontade de Deus. Qual que era o outro propósito deles? Edificar a igreja de Cristo. Qual que era o outro propósito deles? Pregar o reino. Qual que era o outro propósito deles? Ajudar os necessitados. Qual que era o outro propósito deles? Levar a boa nova do Evangelho a todas as pessoas daquela época. Sabe o que aconteceu? A igreja de Atos, ela conquistou o mundo daquela época. O mundo inteiro naquela época foi evangelizado pela igreja de Atos. Porque eles tinham o propósito de realizar isso. Eles cataram o ID de Jesus. Abraçaram o ID de Jesus e falaram: nós vamos pregar o Evangelho em todas as nações, em todas as tribos, em todas as línguas, em todos os lugares. Nós vamos levar o nome de Jesus a todas as pessoas. A comunhão é isso. Todos firmes, vivendo em unidade dentro de um propósito. Fique de pé. Então, comunhão, quero encerrar nessa noite dizendo isso. Comunhão é viver em unidade, não em união, mas em unidade. Comunhão é viver em unanimidade. Comunhão é servir. Comunhão é realizar. Essas três leis
Então é importantíssimo que você entenda, que você aprenda, que você aplique isso na sua vida a partir de hoje. Nós vamos viver em unidade, nós vamos servir, nós vamos realizar o propósito de Deus. Unidade, serviço e realização do propósito. Isso faz parte da nossa comunidade. Conviver, viver em harmonia, amar uns aos outros. Tudo isso faz parte da comunhão. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, Tua palavra foi lançada sobre a Tua igreja agora, Senhor. Os novos aspectos da comunhão foi ensinado hoje aos Teus filhos. A unidade, o serviço e o realizar a Tua vontade e o Teu propósito, Senhor. Agora, Senhor, faça